Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre os melhores jogadores de cada letra atuando no Brasil. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Com a letra A, nós temos o uruguaio Arrascaeta. O meia já havia tido uma excelente passagem pelo Cruzeiro, mas foi no Flamengo que a sua carreira deslanchou. Arrascaeta rapidamente se tornou um dos principais jogadores do país, e pelo rubro-negro já soma mais de 200 partidas. O nosso destaque na letra B é o atacante Bruno Henrique. O jogador perdeu a maior parte da atual temporada, já que sofreu uma séria lesão no ano passado. Seu retorno aconteceu nas últimas semanas e, para surpresa de muitos, ele voltou em grande forma, marcando gols e participando bem das jogadas ofensivas da equipe. O goleiro que aparece na nossa lista é o Cássio do Corinthians. Para muita gente, ele já pode ser considerado o maior ídolo da história do clube, já que conquistou os títulos no Mundial, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Nos seus 11 anos defendendo o timão, Cássio já disputou mais de 640 partidas oficiais. O ponta Dudu é o destaque na letra D. Possivelmente, ele é o jogador mais importante do Alviverde no século XXI. Isso porque, desde que chegou ao clube em 2015, ele faturou nada mais nada menos do que 11 títulos. Nesse período, ele também disputou mais de 400 partidas pelo Verdão. Na letra E, nós separamos o equatoriano Ener Valencia, badalada contratação do Internacional. O jogador fez a sua estreia contra o Palmeiras e vem de uma temporada recheada de gols na Turquia. Ener também fez uma grande Copa do Mundo, onde marcou 3 gols em 3 jogos. Depois de uma passagem de sucesso no futebol inglês, o volante Fernandinho acertou seu retorno ao Atlético Paranaense no ano passado. O Furacão revelou o ídolo em 2002 e não deve ter se arrependido de repatriar o craque mesmo aos 38 anos de idade. Fernandinho tem feito grandes partidas com a camisa rubro-negra na temporada. Com a letra G, são muitos jogadores se destacando no Brasil. Um deles é, sem dúvidas, o atacante Gabigol. Desde que foi contratado pelo Flamengo em 2019, ninguém marcou mais gols do que o artilheiro em solo brasileiro. Gabigol também ficou marcado por balançar as redes 4 vezes em 3 finais de Libertadores pelo clube rubro-negro. Já com a letra H, não há dúvidas de que o melhor nome seja o atacante Hulk. O veterano jogador é reconhecido por todos como um dos melhores em atividade no futebol brasileiro. Em 2021, ele ajudou o Galo a conquistar a Tríplice Coroa e é um dos grandes ídolos da massa atleticana. Aqui no Brasil não é tão simples de encontrar jogadores com a letra I. A melhor opção talvez seja o meia Igor Gomes. Ele chegou a sofrer muitas críticas na sua reta final de passagem pelo São Paulo, mas depois que se transferiu para o Atlético Mineiro, o jogador deu a volta por cima na sua carreira. Igor tem feito boas partidas pelo Galo, especialmente na Copa Libertadores. Com a letra J, nós temos o colombiano John Arias do Fluminense. Ao lado de Ganso e Cano, o jogador é um dos responsáveis pela grande temporada do tricolor nesse ano. Arias costuma jogar aberto pelos lados do campo e nesse ano tem participado com muitas assistências. Já com a letra K, nós selecionamos o lateral direito Kelvin do Atlético Paranaense. Apesar de ter completado apenas 22 anos recentemente, ele já soma 170 partidas com a camisa rubro-negra. Kelvin também pode ser uma boa opção no futuro para a seleção brasileira, já que o país tem poucas opções confiáveis na sua posição. O futebol brasileiro ganhou em 2023 a presença de um dos grandes atacantes do século XXI. O uruguaio Luis Soares acertou a sua transferência para o Grêmio no começo desse ano. A trajetória do jogador até aqui tem sido bem interessante, com boas partidas e muitos gols marcados. Soares está com 36 anos de idade.
Com a letra M, nós separamos o lateral esquerdo Marcelo. Depois de conquistar tudo com o Real Madrid em 15 temporadas, o brasileiro acertou seu retorno ao Fluminense, onde foi revelado. Na final do Campeonato Carioca, ele marcou um belo gol de fora da área e ajudou o tricolor a vencer o título em cima do Flamengo. Um dos principais zagueiros atuando no futebol brasileiro é o zagueiro Nino. Revelado pelo Criciúma, o jogador chegou ao Fluminense em 2019 e de lá pra cá já disputou 221 partidas pelo tricolor. Vale lembrar que Nino esteve presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio com a seleção brasileira. Com a letra O, são poucas opções de escolha. O volante Otávio, do Atlético Mineiro, é um bom nome, apesar de fazer uma temporada irregular. Ele surgiu muito bem no Atlético Paranaense e foi negociado com o futebol francês, onde permaneceu por 5 temporadas. Com a letra P já aparece bem mais opções. Nós selecionamos o atacante Pedro do Flamengo e da seleção brasileira. No ano passado, ele foi eleito pelo jornal El País como o melhor jogador da temporada do futebol sul-americano. Pedro também esteve entre os convocados para a disputa da Copa do Mundial no Catar. Nos últimos anos, o Palmeiras cansou de vencer títulos nacionais e internacionais. Um dos destaques no elenco alviverde é, sem dúvidas, o meia Rafael Veiga. Além de participar da criação das jogadas ofensivas da equipe, ele também provou ser um grande goleador. Veiga marcou gols em muitas decisões e por isso caminha para ser um dos grandes ídolos da história do Verdão. Como nós não encontramos jogadores com a letra Q, seguimos com a letra S. Um dos jogadores que vem chamando a atenção é o meia Segovinha do Botafogo. A adaptação do paraguaio na equipe principal do Fogão foi rápida e ele tem se destacado muito nas partidas. Segovinha tem apenas 20 anos de idade e já faz parte da seleção principal de seu país. O nosso destaque na letra T é o atacante Tiquinho Soares. No Brasileirão de 2023, ninguém tem sido mais decisivo do que ele. O artilheiro ajudou o Botafogo a alcançar a liderança do campeonato nesse primeiro turno e tem marcado gols importantíssimos que garantiram muitos pontos à estrela solitária. As opções da letra U são bem reduzidas. O único jogador que a gente encontrou atuando na Série A foi o lateral esquerdo Wendel do Cuiabá. Ele teve passagens por grandes clubes como Corinthians e o Internacional. Em 2023 ainda não estreou no Brasileirão, já que rompeu os ligamentos do joelho no ano passado. Outro atacante para ficar de olho nos próximos anos é o Vitor Roque. Apesar de ter sido revelado pelo Cruzeiro, a jovem estrela explodiu com a camisa do Atlético Paranaense no ano passado. Vitor tem apenas 1,72 m de altura, mas em compensação domina todos os fundamentos de um grande centroavante. A partir de 2024, Vitor será jogador do Barcelona. Com a letra W, nós temos o goleiro Everton. Aqui no Brasil é difícil imaginar um jogador melhor do que ele na posição. Depois de ir muito bem no Atlético Paranaense, o Everton se transferiu para o Palmeiras em 2018, onde já ganhou muitos títulos. Ele é também, na maioria das vezes, um dos 3 goleiros que servem à seleção brasileira. Já com a letra X é bem difícil de encontrar jogadores atuando nas principais divisões do país. Um deles é o volante Xavier do Avaí. Ele se destacou muito jovem na Ponte Preta e por isso o Corinthians contratou o jogador em 2020. Xavier realizou mais de 50 jogos pelo Timão, porém não estava sendo muito aproveitado e foi negociado com o clube de Santa Catarina para a disputa da Série B. O atacante Yuri Alberto do Corinthians é o melhor jogador com a letra Y. É bem verdade que ele está devendo na atual temporada, mas ninguém discute o seu potencial. Yuri foi revelado pelo Santos e teve passagens pelo Zenit da Rússia e pelo Internacional. Em 2023, ele chegou a ser convocado para amistoso da seleção brasileira principal. E
por fim, com a letra Z, nós temos mais um jogador do Palmeiras. Trata-se do meia Zé Rafael. O jogador de 30 anos está na sua 5ª temporada pelo Verdão e também foi muito importante nos diversos títulos conquistados pelo clube nesse período. Em 2023, Zé deve chegar à marca de 250 partidas pela equipe alviverde. Mas e aí, você concorda com a nossa lista? Comente aqui embaixo outros jogadores que faltaram pra gente saber a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!